Olá, graça e paz, tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja tudo tranquilo. Hoje eu quero trazer para vocês a sexta parte das nossas reflexões a respeito da vida de José. Essa, sem dúvida, é a parte da história de José que eu mais gosto, que eu mais aprecio. É óbvio que quando nós chegarmos ali nas próximas etapas dessa construção de vida que Deus está fazendo com José, e ele se reconciliar com os irmãos e poder reaver o convívio com a família, é um momento histórico. Eu sempre me emociono muito quando eu chego naquele texto, mas aqui eu vejo que José chegou em um ponto em que ele consegue perceber com muita clareza o que Deus fez até o momento, o que Deus ainda pretende fazer e o papel que ele desempenha nesse grande plano que agora está escancarado diante dos olhos dele. Eu acredito que todos nós que vivemos na fé, a gente deve viver na perspectiva de que Deus pretende fazer coisas novas na nossa vida o tempo todo. O Senhor Jesus Cristo falou certa vez que não dá para colocar remendo de pano novo em veste velha, e ele disse isso no sentido de que nós precisamos ser pessoas novas para podermos receber do Evangelho da Graça. Dessa forma, se nós cultivarmos uma mentalidade antiga, mesquinha, tacanha, ainda aprisionada com as coisas antigas, dificilmente o Evangelho vai frutificar na nossa vida com todo o seu poder, com toda a sua graça. Por isso, nós precisamos, com a graça de Deus, sermos pessoas novas para podermos viver o novo que Deus tem preparado para nós. E José, nesse texto bíblico, ele começa a viver o novo de Deus, a concretização daquele plano eterno que Deus tinha com ele desde antes da fundação do mundo e que agora é escancarado aos olhos dele. Eu anotei aqui nesse texto, que é de Gênesis capítulo 41, a partir do momento que José é nomeado por Faraó governador de Egito, pelo menos 5 aspectos em que o novo de Deus se concretiza na vida de José. Quem assistiu à mensagem anterior se lembra que eu disse que eu precisava tratar do encontro de José com Faraó em 2 momentos, em 2 perspectivas. A primeira, analisar os pontos da história. E nesse segundo momento, observar a forma como Deus deixou nas atitudes de Faraó e na forma como José se posiciona com aquilo que ele recebe, uma revelação ao seu coração, para que você entenda exatamente o que Deus quer fazer com todos aqueles que se abrem para receber o novo que ele tem nos dado através do Evangelho, através da boa nova de salvação. Enquanto eu discorro do que está acontecendo com José, eu quero que você pense no que o Evangelho fez na sua vida e depois eu quero mostrar para você como esses eventos de alguma forma nos rememoram do grande plano de Deus que nos foi revelado na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, e como José, de certa forma, nos faz enxergar, além dele, o Cristo Salvador e aquilo que ele fez para nos salvar, para nos resgatar do nosso estado de condenação. Primeira coisa nova que acontece aqui com José é uma nova posição. Até esse momento, José ele estava vivendo como um escravo e prisioneiro no Egito. A sua situação era a mais deplorável possível. A sua história rememorava contos assim de grande terror, de grande pavor, porque um menino que tinha todos os privilégios na sua casa, chegar a ser escravo numa nação estranha e terminar numa prisão egípcia, que certamente era o pior lugar que alguém poderia estar naquele tempo da história humana, a gente pensar que esse menino agora, num piscar de olhos, se tornou governador, é algo extraordinário, é algo tremendo. Mas quando José entrega a revelação do sonho para Faraó, a sua interpretação, ele então entende que naquele moço está o Espírito de Deus e ele então não consegue enxergar no reino outra pessoa tão capaz de administrar aquele momento de crise que não seja José. Então o Faraó declara: você agora vai ser governador. Eu estou dando para você uma nova posição dentro desse reino, você agora só vai estar abaixo de mim. Quando Deus faz isso, ele nos mostra que a graça de Deus foi dada para nós, para que nós tenhamos uma nova posição na presença dele. Deus sempre faz essas mudanças conosco. Isso fica claro no Evangelho, porque a finalidade do Evangelho não é mudar a nossa condição social, mas mudar a nossa posição perante Deus. Então José
De escravo se tornou governador, e quando nós colocamos a nossa confiança no Salvador Jesus, nós passamos de escravos do pecado para servos da justiça, de pecadores para filhos de Deus perdoados, de condenados para salvos. Deus tem uma posição nova para você. Ao longo da nossa história de vida, muitas vezes Deus vai nos mudar de posição também, para que dessa forma o plano dele vá sendo descortinado paulatinamente na nossa vida. Deus tem coisa nova para você. Guarde isso no seu coração. Segunda novidade que acontece na vida de José, ele recebe novas vestes para viver na presença de Faraó. A parte da vestimenta é interessante porque todo esse imbróglio que está acontecendo por conta de uma veste talar que José recebeu, que mostrou para os irmãos que ele era o favorito do pai dele. Então lá atrás, José estava com aquela túnica de cores bonita, e quando ele é vendido pelos irmãos, eles rasgam aquela veste, eles estão dizendo, você não vai ter preeminência sobre a gente. Só que eles podem ter rasgado a roupa do corpo de José, mas eles não rasgaram o chamado que José tinha. Isso é importante você pensar. As pessoas podem causar, infligir dano na gente, isso é inevitável. No mundo tereis aflições. Mas o plano eterno de Deus a nosso respeito, ele não acontece segundo circunstância terrena alguma. Então, o plano de Deus está acima da astúcia dos homens. Então, podem se levantar contra José e tirar a sua roupa. Deus vai dar veste nova para ele lá na frente. Podem se levantar contra você, tentando impedir o plano de Deus na sua vida. Mas, operando Deus, ninguém pode impedir. José perdeu a túnica de cores, e quando Faraó determina que ele vai ser governador, Faraó lhe dá um anel de autoridade, Faraó lhe dá uma veste de linho fino, Faraó o traja para que ele possa estar na presença dele com uma posição de autoridade. O Evangelho faz a mesma coisa com a gente. Quando cremos no Evangelho e nos arrependemos dos nossos pecados, nós deixamos de lado os trapos de imundícia, as vestes de pecado que nós vestíamos, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa idolatria, a nossa incredulidade. Isso é tirado de nós e Deus nos veste de vestes de justiça e de louvor na sua presença, da justiça perfeita que Jesus Cristo acredita a nós, quando ele nos dá a sua vida perfeita para vivermos diante do nosso Pai Celestial. Ei, Deus tem veste nova para você. Deus tem algo novo para te vestir. Deixe para trás os traumas, deixe para trás os pecados, deixe para trás as experiências ruins e seja revestido do novo, seja revestido de Cristo nesse momento. Ele tem algo novo para a sua vida. Aceite pela fé a graça que nos foi revelada, ouça a voz do amado Salvador e abrace essa graça para que Cristo revista você com a sua vida, para você viver diante de Deus, diante do nosso Senhor. Louvado seja Deus! Então, nós vemos aqui uma nova posição, nós vemos aqui também as novas vestes, mas não para aí. José também recebe uma nova família na presença de Deus. Assim que José é colocado como governador, ele recebe como esposa a Asenate, filha de sacerdote, e ele então constitui uma família. E é interessante nesse momento aqui a gente pensar em uma coisa. Eu vou falar com um pouco mais de propriedade disso no último aspecto dessa reflexão. Mas quando José constitui família com a Asenate, ele tem com ela, antes da fome começar, 2 filhos, Manassés e Efraim. E você percebe que os nomes de Manassés e Efraim não são nomes egípcios, mas são nomes hebreus. Eu vejo com isso que, embora José estivesse no Egito, e embora ele ocupasse uma posição de autoridade no Egito, o coração dele conservava-se lá na terra da promessa, na terra dos seus pais. Ele estava no Egito, mas ele sabia que ele não era de lá. E por isso os seus filhos não recebem nomes egípcios, mas recebem nomes hebreus. Dessa forma, ele está dizendo para a gente, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou no Egito, mas eu não sou do Egito. Desse modo, ele nos ensina que, embora estejamos vivendo nessa terra e estejamos fazendo uma peregrinação terrena, nós não somos da terra, nós somos do céu. E devemos nos preparar para, seja através de qualquer circunstância que Deus permita que a gente enfrente,
a nossa âncora permaneça no céu e a nossa esperança permaneça vindo de lá. José não quis fincar estacas no Egito. Ele fez uma opção de conservar todas as suas motivações, suas perspectivas culturais, de fé, de vida, na cultura que ele tinha, que ele sabia que era a cultura que Deus havia revelado ao seu povo. Então ele conserva uma cultura hebraica dentro da nação egípcia. Ele não se deixa contaminar pelo Egito. Não deixa o Egito contaminar você. Não deixa o Egito contaminar você. Não deixa que o Egito venha perverter a sua visão. Não deixa que as coisas da terra iludam você. Canaã é melhor. A nova Jerusalém é logo ali. Vamos nos manter firmados e focados no céu, para a glória de Deus. Ele recebe uma nova família. A primeira família o desprezou, na figura dos irmãos, mas Deus dá uma nova família para ele. No Evangelho, acontece a mesma coisa com a gente. Nós perdemos a familiaridade com Adão e o seu fracasso, a sua queda, e nós ganhamos uma nova família de fé. Agora nós não somos nem estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus nos dá uma nova família, a igreja, a eleita do Senhor Jesus Cristo. Na igreja nós podemos criar vínculos familiares, vínculos de comunhão, vínculos de encorajamento, onde não existe dor, onde não existe desprezo. É óbvio que na igreja organizada e nas pessoas que não são convertidas e que a compõem, podem acontecer esse tipo de coisa, mas aqueles que foram lavados no sangue de Jesus Cristo vão procurar cuidar da alma, dos lábios, das motivações, para não se tornarem pessoas propagadoras do mal e de malignidades, mas vão se conservar benignos e corretos na presença de Deus e para a glória do seu nome. Uma nova posição, novas vestes, uma nova família. O quarto aspecto, um novo nome. José é o nome hebreu do moço, mas Faraó lhe dá o nome de Zafenat Paneia, que alguns autores, alguns comentaristas dizem que a tradução dele seria o Salvador do mundo. Outros comentaristas dizem que a tradução disso seria ele vê e ele ouve, se referindo à divindade. Não importa qual o significado do nome, mas importa que o nome é novo. E eu vejo aqui como José, ele recebe agora a oportunidade de construir uma história à parte do passado que ele viveu. Porque o nome está muito associado com a nossa história, e nos tempos bíblicos o nome estava muito associado com as características da pessoa e com a missão que ela desempenharia. Então, a partir do momento que José recebe um novo nome, ali está começando a possibilidade da construção de uma nova história. É como se Deus estivesse dizendo para ele: vira a página, José, o tempo da aflição passou, agora você vai viver um novo tempo na minha presença e eu vou precisar usar você nesse novo tempo para um propósito ainda maior. O que você aprendeu na dor vai ser ferramenta espiritual que você vai usar nesse período de bonança, porque eu usarei você. Que coisa linda é pensar que nós temos também um novo nome na presença de Deus. Embora esse nome não seja revelado para a gente hoje, mas a Escritura dá a perspectiva de que os salvos em Cristo, os vencedores, vão receber uma pedrinha branca escrito nela um novo nome que ninguém sabe, senão aquele que a recebeu. Já imaginou que Deus tem um nome novo preparado para você? Nós estamos vivendo um tempo de aflição na face da terra, de perspectivas assim tão ruins e tão complicadas. Nós olhamos para o futuro com tão pouca esperança, mas Deus tem preparado para a gente um novo nome na presença dele. E eu quero encorajar você nesse momento a entender que Deus também está nos dando, através do Evangelho, através de Cristo, a possibilidade de virarmos as costas para o passado e tê-lo apenas como um aprendizado e um embasamento para melhores escolhas que nós podemos fazer agora e perceber que aquilo que está diante de nós pode ser muito maior e muito melhor, porque pode ser vivido com fé naquele Deus que vive, naquele Deus que reina, naquele Deus que faz todas as coisas. Que nesse momento você seja encorajado pela perspectiva de que o que passou, passou. E o que está diante dos seus olhos é uma nova história que Deus está escrevendo para você. É a nova possibilidade que Ele te dá de que você olhe para o passado como passou e olhe para o futuro com coragem, com ousadia, com intrepidez. Tem coisa boa diante de nós.
Vamos olhar para frente, em nome de Jesus Cristo. Por fim, eu vejo também que José recebe de Deus uma nova perspectiva. Você se lembra que eu falei que ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim? O nome do primeiro filho, Manassés, tem um significado muito lindo. Deus me fez esquecer dos trabalhos e de toda a casa do meu pai. Quando José dá esse nome para o seu filho, ele está declarando aquilo que está se passando na alma dele. E ele está olhando para a sua história difícil e ele está percebendo que Deus acompanhou e lhe deu agora um futuro melhor do que ele havia planejado para si mesmo. E ele pode falar, Deus me fez esquecer do que passou. Quando nós aceitamos o novo, Deus nos faz esquecer daquilo de ruim que ficou para trás. Eu quero falar uma coisa para você. Você precisa esquecer de algumas coisas que passaram. Você precisa esquecer de algumas coisas que ficaram para trás. Você precisa deixar que Manassés se concretize na sua vida. Deixe Deus trabalhar a sua mente, as suas percepções, a sua cosmovisão, o seu discernimento espiritual, para você entender que o que passou, passou. Esqueça o que passou. Concentre-se no amanhã glorioso que ele tem reservado para todos que creem nele. O segundo filho, por nome de Efraim, também tem um significado muito interessante, porque Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Louvado seja Deus. Eu penso que nos 13 anos de sofrimento e de escassez que José passou, deve ter sido extremamente surpreendente para ele estar ali no palácio com o faraó e de repente ver a fartura que ele tinha à disposição dele. Eu não quero com isso trazer essa mensagem para uma linha de teologia da prosperidade, viu? Espero que vocês entendam a forma como eu estou trabalhando isso aqui. Eu não quero dizer que vai chegar uma hora que você vai ter fartura, que tudo vai dar certo. Não é esse o evangelho que eu prego. Mas eu percebo que José conseguiu entender que todo aquele sofrimento tornou ele o homem que ele era. Ele deu capacidade e embasamento para ocupar agora, por determinação de Deus, uma nova posição em que tudo aquilo que passou tornou-se para ele um motivo de gratidão porque passou, e que agora ele estava em uma situação em que, administrando a bênção de Deus na sua vida, ele tinha o suficiente para poder viver com dignidade, repartir e colocar sua capacidade, os dons e talentos que recebeu para poder servir todo o mundo antigo para a glória de Deus. Então houve ali uma prosperidade espiritual. Ele não foi vencido pelas dores, ele não foi vencido pela traição, ele não foi vencido pelas calúnias, ele não foi vencido pelo demérito, ele não foi vencido pelo descrédito, ele não foi vencido pela prisão, ele não foi vencido pela escravidão, porque Deus estava com ele. Querido irmão, você não vai ser vencido pelas calúnias que você sofreu. Você não vai ser vencido pelos tropeços que você teve. Você não vai ser vencido pelas traições que você sofreu. Você não vai ser vencido pelas falhas morais que você teve. Você não vai ser vencido pelas batalhas que você travou e que você quase perdeu. Deus está com você, levante-se na presença dele, com o coração renovado, com o coração arrependido, levante-se e prospere no meio da sua aflição, dance em meio à sua dor, viva o novo que Deus está preparando para você. Não podemos deixar que a morte de Jesus Cristo não seja para nós uma ruptura com o passado escravizante, com o passado que nos devastou. A cruz nos prepara para o novo de Deus. O sangue da aliança nos coloca em boa posição diante do Pai. E é isso que Ele tem para a sua vida. Aleluia! Levante-se, prospere na terra da sua aflição. Deixe que as bênçãos espirituais do Senhor te coloquem de pé na presença dele para servi-lo com integridade, com honra, com dedicação e para o louvor da sua glória. É isso que Deus tem para você. Quando José percebe todo esse cenário novo que ele vai viver, ele pode então reconhecer que Deus esteve com ele desde o primeiro momento da sua vida. Desde a primeira frustração que ele passou, Deus estava com ele,
Deus o guardou, Deus o preservou. O Evangelho faz isso com a gente também. O Evangelho nos faz nos esquecermos do que ficou para trás, porque o sangue de Cristo renova a nossa consciência para uma vida nova na presença de Deus. E o Evangelho nos faz prosperar na aflição. Mesmo em meio a dores e dilemas, o cristão continua frutificando e crescendo para a glória de Deus, para viver ladeado ao Pai Celestial, em novidade de vida, servindo no Espírito para a glória daquele que lhe salvou. É isso que Deus tem para você. Por 7 anos agora, José vai viver o melhor momento de sua vida, administrando o Egito, administrando as reservas da nação, cuidando do povo, vivendo, sem dúvida nenhuma, um período de maior prosperidade de sua vida. Mas tudo isso é apenas uma preparação para os dias terríveis em que ele viveria e que ele precisaria ser voz de Deus, voz de lucidez, voz de sensatez para preservar todo o mundo antigo. Aproveite a bonança e saiba que depois da bonança vem a provação. Viva cada período que Deus te prepara debaixo da graça e da orientação dele. E certamente o novo de Deus vai chegar em você. Que ele te abençoe em nome de Jesus.